Fala investidores, no vídeo de hoje vou comentar sobre uma empresa bem interessante, que seria um banco. E nessa análise de hoje eu estarei falando sobre o banco BMG. E aí seria talvez uma oportunidade interessante, pelo fato aí de alguns bancos, principalmente o Banco do Brasil, ter subido muito a cotação. Eu tenho olhado para outras oportunidades, principalmente para o setor bancário, e te entregar algumas informações aqui, mais opções de bancos para você considerar um investimento, tá bom? Eu assisti aqui teleconferência, entrevista com o CFO do Banco BMG, fiz uma pesquisa aqui a fundo durante 2-3 dias aqui. Quando eu vou colocar uma empresa na minha carteira aqui de ações, eu faço um estudo mais a fundo um pouco. E uma das coisas bem interessantes que o BMG recentemente fez foi aumentar a frequência de pagamentos, Então era 2 vezes ao ano, passou a ser 4 vezes. Então vamos conferir os resultados aqui e logo em seguida fazer uma análise da empresa de forma breve para você entender alguns dados aqui que eu vou te mostrar. E claro, caso você queira se aprofundar no assunto sobre o banco, eu vou deixar os links na descrição para você ter acesso a esse material, por exemplo, que eu estou te mostrando, para você assistir aí o CFO da empresa em algumas entrevistas e também alguns vídeos relacionados ao banco. Então, dando início à nossa avaliação, dos primeiros pontos aqui que eu gostaria de citar seria a evolução de clientes que o banco vem tendo. Então, aqui no primeiro TRI de 2022, o banco teve em torno de 10,4 milhões e pós um ano, nesse TRI de 2023, teve um aumento de 24%, que seria de 12,9 milhões. Então, assim, é um aumento bem interessante, bem relevante, inclusive, porém, o que a gente precisa entender aqui é o resultado operacional, ou seja, a margem líquida que a empresa está conseguindo. Então eu vou te mostrar daqui a pouco lá no Investidor 10, no site, que inclusive eu vou deixar o link para você também aí na descrição, Você vai ter acesso aí ao Investidor 10. Analisando isso aqui, em termos de crescimento em números de clientes, o banco teve um bom aumento. Na parte de volume de transição nos cartões, também teve um aumento bem grande, de em torno de 56%. No primeiro TRI aqui teve 1,4%. No terceiro TRI aqui também um aumento bem interessante. E a partir do quarto começou a cair. Mas se você for comparar o primeiro TRI de 2022 com o primeiro TRI de 2023, sim, teve um resultado operacional bem interessante em termos de volume transicionado nos cartões. Em termos de volume transicionado nas contas, teve também um crescimento de 53%, que é um volume interessante também, em comparação a um TRI ao outro, o TRI de 2022 e o TRI de 2023, porém aqui o crescimento ele foi um pouco melhor, Não teve uma variação tão grande, uma queda igual aconteceu nos cartões. E aí a empresa tem voltado mais para a questão digital, Então ela fez um investimento bem grande e vem fazendo ao longo do tempo nas contas digitais no primeiro TRI de 2022 para o primeiro TRI de 2023, de 20% na evolução das contas digitais. Então, 20% a mais de números de clientes, que é sim um crescimento bem interessante, A empresa, aqui nesse gráfico de baixo, as operações da empresa dos dois lados têm sido crescente, todos os dois, tanto em cliente do BMG quanto da Granito. Então, assim, essa participação que o BMG tem na Granito, atualmente tem sido de 50%. Participação era de 45% e agora com mais 5%, seria 50%. E um detalhe interessante que a composição, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ela acaba tendo várias participações dentro de várias outras empresas. Então, é um banco bem interessante nesse aspecto de diversificação, mas é um banco mais arriscado, porque o próprio nome diz aqui, em cima, clientes PJ no setor de varejo. Então, o setor de varejo é mais arriscado. Porém, com a visão de futuro, a previsão para os próximos anos é que o juro abaixe. Então, vai ser melhor para o setor de varejo. Porém, o BMG ele tem uma área bem interessante que eu gostei, Depois você pode estudar sobre, que seria o consignados. Ou seja, fazendo uma explicação bem breve aqui, o funcionário ele quer lá um crédito, com o banco. Então, o crédito consignado ele vai fazer com que desconte diretamente na folha de pagamento do funcionário. Então, assim, pegou lá um empréstimo de 10 mil e aí aquelas parcelas serão descontadas diretamente na folha de pagamento e não a pessoa vai pegar o dinheiro para poder pagar o banco. Então, acaba sendo uma forma mais segura do banco receber, certo? E aí, claro,
os juros que você pega com esses bancos, no caso do BMG, seria o líder nesse setor, o cliente acaba tendo um juros mais reduzido pelo fato da garantia de recebimento. Então, o benefício que você tem é um juros mais baixo e também um parcelamento maior, dependendo do que você vai fazer. Então, isso é bem interessante, uniu o útil ao agradável, né? Bom para o cliente e bom também para o banco, que acaba recebendo por mais tempo de um determinado cliente. Mas o banco não faz somente isso. Então aqui, por exemplo, na parte de inadimplência, em comparação, primeiro TRI de 2022 com 2023, uma queda, então estava 2,7% em 2022, caiu para 2,5%. Isso é muito bom. Apesar de ser um banco pequeno e no setor de varejo, é um banco que você tem a valorização patrimonial, consequentemente a valorização da cota, e hoje é um banco que está na cotação atual de R$3 mais ou menos, né? Se você for analisar, por exemplo, o PVP, que seria o patrimônio do banco atualmente, está bem descontado. E aí você precisa saber que é um banco privado, né? Um banco privado geralmente tem um PVP acima de 1, tem um PL aqui que eu considero, digamos que considerável, tá? Não é ruim. Pelo resultado do banco, a margem líquida tem diminuído bastante, então você acaba tendo um PL um pouco alto, né? E aí, sobre o dividend yield, você tem aqui atualmente 12,68%. Esse dividend yield estava bem mais alto. Ultimamente o banco tem valorizado aí cerca de 39%. Então, uma valorização bem grande pelo curto período de tempo. Se você fizer uma análise breve aqui, no mês 5, ela estava custando em torno de 2,10. E atualmente está em torno de 3. Então teve um aumento aqui de 90 centavos, num período aí um pouquinho mais de um mês. Então uma valorização bem interessante. Se você pegar aqui os últimos 5 anos, o banco chegou a custar aqui quase R$8. E fazendo as contas aqui, o meu preço teto hoje, para poder comprar o banco BMG, seria de R$4. E é claro, lembrando que nesse caso, eu estou investindo no banco para o longo prazo. Então não é para me vender uma valorização aí nos próximos meses, né? Então a ideia é fazer com que eu tenha esse banco por conta dos dividendos e também por conta da valorização, porque a empresa já está te pagando, já está te retribuindo sobre o investimento que você fez nela. Isso é o mais interessante. E o segundo ponto é que é um banco pequeno e paga dividendos de forma trimestral, 4 vezes ao ano aí de dividendos, é bem interessante. E aqui você tem o empréstimo consignado nos Estados Unidos, a inadimplência tem sido alta, então não está interessante para o banco. Um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês aqui seria a evolução da margem financeira, que eu comentei lá atrás, que vem diminuindo, né? Vem caindo essa margem financeira. Esse declínio da margem tem a ver com os investimentos que a empresa tem feito, que é na captação de cliente, e para poder fazer essa captação de cliente no digital, é necessário fazer grandes investimentos. Então, é isso que o banco tem feito. A margem líquida acaba diminuindo mesmo, faz parte, né? Mas, em compensação, para o longo prazo, a tendência é que esse retorno será sim interessante. Inclusive, já vem tendo retorno sobre alguns investimentos que o banco tem feito. E, de forma mais organizada, você consegue ver aqui melhor a participação que o banco tem. Você pode simplesmente tirar um print aqui agora para poder ver cada participação que a empresa possui. E aí a grande preocupação que os investidores vêm tendo tem a ver aqui com o lucro recorrente. Então, o lucro líquido recorrente da empresa caiu bastante, mais da metade do primeiro TRI de 2022. E aí, de novo, tem a ver com aquela questão voltada para os investimentos que a empresa tem feito. Como a empresa tem investido muito, então a margem líquida, o valor líquido, acaba sobrando bem menos. Então é por isso que vem tendo essa queda expressiva. E aqui você tem um gráfico representando a composição de carteira que a empresa tem nos segmentos que ela atua. Então o banco hoje tem aqui 90% no setor de varejo, e aí só nas operações de consignado, que o banco é líder, aqui tem um cartão consignado em torno de 36,2%, os empréstimos consignados de 18,5%, fazendo com que esses dois dados aqui, essas duas porcentagens, seja a maior parte aqui para a empresa. Então esses dois dados aqui, você tem um pouco mais de segurança, que nesse caso aqui o banco está operando no consignado. Então tanto aqui no cartão quanto no empréstimo está voltado para o consignado, fazendo com que, de novo, o banco tenha um pouco mais de previsibilidade nos pagamentos. Como o cliente não tem um poder de decisão com o que vai fazer com o dinheiro, né? É descontado direto na folha de pagamento. Isso faz com que o banco tenha, sim,
a previsibilidade de pagamento. E aí você precisa também avaliar aqui o consignado, que não vem dando tanto resultado assim, nos Estados Unidos. Então isso tem afetado sim os resultados do banco, porém uma representatividade aqui de 8,6%. E aí o índice de Basileia do banco tem mantido acima do valor mínimo exigido de 11%, e isso é muito bom, levando em conta que inclusive o banco, por estar num setor mais arriscado, é importante sim que o banco mantenha o índice de Basileia acima do ideal. Então a partir daqui, essa análise que eu fiz mais fundamentalista, você percebe que o banco sim é interessante em relação ao desconto que ele está tendo atualmente, tá? Então talvez seja uma oportunidade para você estar estudando e avaliando a empresa. Então meu trabalho aqui não é indicar para você o que você deve fazer. A única coisa que eu indicaria para você fazer de fato seria estudar. Então, estuda de forma mais aprofundada, inclusive o material eu estou disponibilizando para você aqui de graça na descrição. E a única retribuição que eu te peço é para deixar o like, para fazer com que esse vídeo cresça e mais pessoas possam ver, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para que você comece a ver outros vídeos que serão publicados constantemente. Então agradeço por você ter ficado aqui até o final e até o próximo vídeo.